Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Ezequiel, capítulos 23 e 24. Capítulo 23 é uma alegoria da história de Israel. Conta acerca de duas irmãs, Oolá e Oolibá, que representam a Samaria e Jerusalém. O presente capítulo trata das alianças políticas de Israel com as nações pagãs, envolvendo falta de confiança para com o poder do Senhor na figura da prostituição. Os nomes Oolá e Oolibá derivam do hebraico Ohel, que significa uma tenda. Podia ser uma referência a uma tenda de adoração, mas não fica claro se é o tabernáculo de Israel no deserto ou um santuário pagão. Do outro lado, Oolá pode significar a tenda dela e Oolibá quase certamente significa minha tenda ou está nela, sugerindo que Jeová responsabilizava-se por Jerusalém. Mais uma vez, porém, os pormenores não devem ser demasiadamente forçados. Basta saber que os nomes tinham um sabor cultual. Em um dos poemas mais repulsivos, o profeta descreve primeiramente com detalhes a infidelidade de Oolá, Samaria, versículo 5. Prostituiu-se Oolá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos. A depravação de Samaria é demonstrada pela iniciativa de Oolá em oferecer-se aos seus amantes assírios. Qualquer busca de alianças internacionais com a Síria ou Egito ou a Babilônia, nas quais os israelitas recebiam vantagens carnais em troca de aceitação da idolatria dessas nações pagãs, era adultério contra a fidelidade de Deus. A história de Israel sempre foi marcada pela infidelidade e é incrível como sempre foi apegada ao Egito. Verso 8. As suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade e eles apalparam seus seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudícia. Diante de tanta infidelidade, Deus entregou Samaria nas mãos dos assírios, que descobriram as vergonhas dela e em referência a queda da Samaria diante dos assírios. Versos 9 e 10. Por isso a entregarei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. Esses descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Os versos 11 ao 21 descrevem que o pecado de Oolibá, ou seja, Jerusalém, era ainda maior do que o da sua irmã. Imitou a Samaria ao prestar corte à Assíria, não conseguindo aparentemente aprender a lição da ruína de Samaria. A mensagem de Ezequiel, no entanto, concentra-se nas outras prostituições cometidas por Jerusalém com os babilônios. Novamente, a tentação veio através da visão de militares com o aparato deslumbrante. Versículos 14 ao 15. Aumentou as suas impudícias porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia na Caldeia, em terra do seu nascimento. Não em carne e sangue, mas sim pintados numa gloriosa técnica de cores, no típico estilo babilônico, nas paredes dos edifícios. A fascinação daquela visão sugeria um convite para desfrutar dos prazeres sensuais do adultério e este, uma vez fruído, transformou-se em nojo. Verso 17. E então vieram ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com as suas impudícias, e ela, após contaminar-se com eles, enojada, os deixou. Ela não estava só nisso, no entanto, pela sua sensualidade, levar o Senhor a desgostar-se dela. Assim sendo, mais uma vez o padrão de vida iniciado no Egito repetiu-se na história posterior de Judá. Dos versos 22 a 35 é descrito a ruína de Oolibá. Essa seção consiste em 4 oráculos, começando com a fórmula assim diz o Senhor Deus, nos versos 22, 28, 32 e 35. Desses, os 2 primeiros e o último compartilham de certa quantidade de linguagem em comum, mas o terceiro está numa classe separada e consiste em uma poesia acerca do copo do julgamento. O primeiro oráculo, dos versos 22 ao 27, retrata a Oolibá sob o julgamento dos seus amantes estrangeiros conclamados por Deus para cercá-la em ordem de batalha, como um exército sitiando uma cidade. Verso 22. Por isso, ó Oolibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais, enojada, tu os deixaras,
e os trarei contra ti de todos os lados. O segundo oráculo, dos versos 28 ao 31, tem uma redação menos forte. Os babilônios não são descritos como amantes, mas sim como sendo aqueles a quem aborreces, mas o princípio de reciprocidade é mantido. Eles te tratarão com ódio. Verso 29. E eles te tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e te deixarão nua e despida, descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Não se descreve atrocidade alguma, mas os resultados de uma invasão hostil são indicados pela remoção de todo o fruto do seu trabalho, isto é, as riquezas que obtivera e por ser deixada nua e despida, depois da destruição dos seus exércitos ou das suas fortificações. O verso 31 demonstra que a ruína de Jerusalém é iminente. Ela está para beber do copo da ira de Deus e participará do terrível destino de Samaria. Verso 31. Andastes no caminho de tua irmã, por isso entregarei o seu copo na tua mão. O oráculo final, verso 35. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como te esquecestes de mim e me virastes as costas, também carregarás com a tua luxúria e as tuas devassidões. O castigo pela licenciosidade e promiscuidade da nação é baseado no seu esquecimento prévio e na deliberada, rejeição do seu Senhor. Os versos 36 ao 49 trazem o julgamento das duas irmãs. Essa seção final recapitula e desenvolve muita coisa que já foi dito antes. Ezequiel, tendo descrito as suas histórias separadamente, agora as classifica juntas e comenta as semelhanças dos seus pecados e seu castigo. Mais uma vez, julgar, no verso 36, significa declarar e tornar conhecido. Os delitos especificados são religiosos, do verso 37 ao 39, e também políticos, conforme os versos 40 ao 44. Entre os primeiros estão as associações idólatras, que são identificadas como um adultério, o sacrifício de crianças, que deixa nas suas mãos a culpa de sangue, conforme o verso 37, a profanação do templo de Deus ao adentrá-lo ainda com a culpa do sacrifício de crianças e a profanação dos sábados, conforme o verso 38. Note-se que as duas irmãs são acusadas de profanar o santuário de Jerusalém num registro de que a separação entre Israel e Jerusalém ainda era lembrada com muita tristeza. Versos 38 e 39. Ainda isso me fizeram, no mesmo dia contaminar o meu santuário e profanar os meus sábados. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa. Os convites às alianças estrangeiras são retratados com a figura de uma prostituta com os olhos pintados, reclinada num divã, entretendo, na verdade, os seus clientes. A essa altura, o plural passa para o singular e os pretendentes são denegridos como sendo uma gentalha de moradores do deserto ou bêbados que trazem pulseiras e braceletes como pagamentos aos serviços da prostituta. Versos 42 e 43. Com ela se ouvia a voz de muita gente que folgava. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça coroas formosas. Então disse eu, da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições? O castigo que receberam será a pena comum para todas as adúlteras e todos os que derramam sangue, isto é, a morte pelo apedrejamento, acrescentando-se a destruição das suas propriedades no fogo, de acordo com Levíticos 20 e Deuteronômio 21. A semelhança dessa penalidade com o estado de cerco de uma cidade bombardeada com pedras de catapulta e mísseis incendiários dificilmente pode ser uma coincidência. A vergonha da pessoa culpada pelo seu fim de conformidade com a lei mosaica corresponderá exatamente à ruína de Samaria e de Jerusalém. Versos 46 e 47. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. A seus filhos e suas filhas matarão e as suas casas queimarão. O capítulo 24 traz símbolos do cerco final de Jerusalém, iniciando-se com a alegoria da panela enferrujada colocada sobre o fogo dos versos 1 ao 14. A sessão começa, portanto, com um mandamento divino para que o profeta anote o dia, pois era o dia em que o cerco começaria. Versos de número 1 ao 2. Veio a minha palavra do Senhor, em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome desse dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia.
Segue-se então uma alegoria poética acerca de uma panela sendo colocada ao lume, simbolizando o estado de sítio da cidade. Esta poesia não contém linguagem religiosa e é bem possível que se derive originalmente de um cântico de cozinha doméstica, mais ou menos como o nosso de 1, 2, feijão com arroz. Empregar um dito ou história ou poema popular extraído da vida de todos os dias, transformando-o em mensagem, era um modo tipicamente profético de falar, e muitos pregadores populares de hoje ainda empregam a mesma técnica. A linguagem figurada relembra a visão de Jeremias da panela ao fogo, também de Jeremias 1, dos versos 13 ao 14. E a mesma linguagem já foi empregada por Ezequiel também no capítulo de número 11, embora com uma interpretação diferente. Muito bem, aqui a panela, portanto, é Jerusalém. O fogo embaixo e em derredor é o cerco. Os pedaços de carne são os habitantes de Jerusalém. Dos versos 6 ao 14, encontramos 2 oráculos que dependem um do outro da poesia da panela. O primeiro, do verso 6 a 8, trata da culpa de sangue de Jerusalém, fazendo referência à mensagem do capítulo 22, do verso 1 ao 16. Introduz o assunto fazendo um jogo de palavras com a corrosão que o ferver da panela trouxe à tona, provavelmente na forma de uma escuma ferruginosa, significando que do meio desta mistura confusa, avermelhada, o conteúdo deve ser removido pedaço por pedaço, indiscriminadamente. Isso quer dizer que os habitantes de Jerusalém sitiada devem ser espalhados em todas as direções. O segundo oráculo, dos versos 9 ao 14, trata da questão de modo diferente. No verso 5, a lenha era empilhada debaixo da panela para ferver o conteúdo do cozido. Agora o Senhor pretende acender um fogo que acabará derretendo a própria panela. Versos 10 e 11. Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. E então porás a panela vazia sobre as brasas para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma a sua ferrugem. O verso 13 deixa claro que este fogo era para destruição e não purificação. Assim a sentença foi pronunciada. Veio o momento da execução. Nada pôde fazê-la voltar. Verso 14. Eu, Senhor, o disse, será assim e eu farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos será julgada, diz o Senhor Deus. Precisamos entender que a decisão do Senhor, a sua palavra e a sua ação são igualmente irrevogáveis. Os versos de número 15 ao 17 falam da morte da amada esposa de Ezequiel, que deveria conter uma abstenção de tristeza fora do natural por parte do profeta. Verso 16. Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. O Senhor disse a Ezequiel que sua esposa morreria subitamente e que ele não deveria se ocupar das costumeiras atitudes de luto. Ele deveria assim se tornar um símbolo do desespero do povo diante do destino de sua amada cidade de Jerusalém. Ezequiel, nesse capítulo, que na verdade é o coração do livro, pois estamos exatamente na sua metade, o encontramos atraente com emoções humanas como as nossas. Esse fato é confirmado pela frase que emprega para descrever sua esposa, a delícia dos seus olhos, aquela em que seus olhos se deleitam. O teólogo Skinner escreve, aquela frase por si só revela que havia uma fonte de lágrimas retida dentro do peito deste severo pregador. É evidente que sua recusa em prantear abertamente não era nenhum ato de escolha pessoal, mas sim uma exigência simbólica que Deus lhe fez, que apenas lhe acentuou a amargura da sua perda e que certamente lhe traria um fardo adicional de ser mal entendido e criticado, por demonstrar para muitos insensibilidade. O tipo de morte da sua esposa, que foi aparentemente pronunciada na manhã do dia em que ocorreu, e não há razão para nós supormos que não fosse dentro de poucos dias após a data mencionada, que vemos no capítulo 24, no verso 1, é descrita como sendo as súbitas. Isso não exige uma morte repentina, porque literalmente golpe pode significar praga ou pestilência, ou qualquer coisa que seja um golpe mortal. Não seria, portanto, impossível que a esposa de Ezequiel já estivesse doente, e isso daria mais sentido ao ato de Ezequiel falar ao povo de manhã para contar-lhe o que estava para acontecer e para avisá-los que havia sido proibido de prantear. Mas podemos entender também essa morte como sendo totalmente sem aviso, do ponto de vista de sintomas físicos, a não ser a predição da parte de Deus que lhe viera mais cedo naquele dia. Verso 18. Falei ao povo pela manhã e à tarde, morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Dos versos 19 a 24, o sinal é interpretado. Deus estava para profanar o seu santo templo, destruindo-o. Assim como o ente mais querido de Ezequiel lhe fora tirado num só golpe, assim também a nação iria perder o seu objeto mais querido, seu mais alto orgulho, o anelo de sua alma. O povo de Jerusalém perderia seus filhos, também pelas ações hostis dos inimigos. E a mensagem era,
fareis como eu fiz. Versos 22 e 23. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mando. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-ei nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. A falta de aflição da parte de Ezequiel ressaltava quão errônea era a falta e a preocupação da parte do povo. O contexto, no entanto, exige que ao refriamento da aflição seguisse a catástrofe. Ezequiel não chorara, Israel não choraria tampouco. Isto porque nos dois casos a tragédia era demasiadamente profunda e estonteante para qualquer expressão de mágoa revelasse adequada. Os versos de 25 a 27 findam com o final da mudez de Ezequiel. O capítulo termina com mais uma palavra que antevê a segunda fase principal do ministério de Ezequiel, depois do capítulo 33. Trata do impacto que a destruição de Jerusalém trará sobre o próprio profeta. Verso 27. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo, assim lhe servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. No que dizia a respeito a Ezequiel, essa desgraça revelar-se-ia um ponto crucial na obra da sua vida. Sua mensagem seria vindicada e pela primeira vez teria ouvintes bem dispostos. Essa libertação da restrição que lhe foi imposta será em si mesma como um tipo de um milagre, algo maravilhoso, e o povo reconhecerá a mão do Senhor em tudo aquilo. E então, finalmente, Ezequiel estará livre. Já não será necessário pronunciar suas profecias de ruína, poderá agir como pastor e atalaia para o seu povo. Que Jesus vos abençoe e até amanhã, se